que eu fui lá para ele. A paz do Senhor a toda a igreja presente, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos online. Irmãos que não me conhecem, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos regulares do meu lar e aos domingos nós transmitimos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, posteriormente editado. Irmãos, sejam todos vocês bem-vindos, né? Aqueles que ainda estão me vendo pela primeira vez na nossa live, nós somos uma igreja independente, irmãos. A igreja pertence a Jesus Cristo. O Senhor Jesus colocou em nosso coração para abrir as portas da nossa casa, como era na igreja primitiva, e nós assim fizemos. Hoje nós temos uma igreja aqui na nossa casa, fazemos cultos aqui na nossa casa, né? Abrimos as portas da nossa casa para Deus e para todos aqueles que assim desejar ter comunhão com esta igreja, com esses irmãos aqui. Então, a igreja que fica aqui na minha casa saúda todos vocês aí do outro lado com a santa paz do Senhor. Irmãos, nós temos liberdade, graças a Deus. Já pertenci a alguns ministérios e hoje, irmãos, eu posso falar com retidão para os irmãos que hoje nós temos liberdade, glória a Deus, porque o Espírito Santo nos dá essa liberdade, nos deu um espírito de ousadia. A palavra de Deus fala que fomos comprados por um bom preço, não, para que nós não nos para nós não nos tornarmos escravos novamente, porque uma vez que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e nos libertou, hoje somos libertos. Fostes comprados por um bom preço, não se faça servo de homens. Irmãos, todas as pessoas que são nos seus ministérios, elas têm dificuldade de poder, com liberdade, falar do amor de Deus. O Evangelho, irmãos, em todo o tempo nos confronta. Confronta primeiramente a pessoa que vai estar na frente do trabalho e posteriormente as pessoas que vão ouvir. E muitas das vezes, irmãos, Deus ele corrige a gente e depois corrige as pessoas através da nossa pregação. E muitas das vezes, irmãos, a palavra nem sempre é bonita aos nossos ouvidos, agradável aos nossos ouvidos, mas é necessário, porque há necessidade que nós viemos a nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer da palavra de Deus. É necessário, é importante, irmãos, nós temos esse entendimento que o Espírito Santo precisa nos lapidar, precisa tirar todas as nossas incoerências, né? Os pecados ficarem para trás, a conversão, aquele que estava indo numa direção, volta a fazer tudo aquilo, volta a fazer tudo ao contrário do que fazia. Quem fazia coisas erradas, vai fazer coisas certas. E não porque alguém está olhando, mas porque Deus está olhando. E é necessário, irmãos, que haja um nascer novamente, um nascer de novo na nossa vida. É necessário que o Espírito Santo venha nos moldar. E para isso nós precisamos aceitar a correção do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, é chato, é triste, é amargurado as correções que vêm para nós. Mas é necessário. A palavra de Deus fala que se nós somos filhos de Deus e não aceitamos a sua correção, então nós não somos filhos, nós somos bastardos. E Deus nos vê como filhos e a todo tempo tem trazido correções para nós. Não somente para mim, mas para todos aqueles que aceitam a viver com as suas regras. Deus, irmãos, Ele fez um lugar, Ele criou um lugar perfeito para colocar algumas pessoas imperfeitas. Porém, essas pessoas imperfeitas precisam permitir-se moldar pelo Espírito Santo. Porque, irmãos, vocês imaginam, Deus criou um lugar maravilhoso, abençoado, e vai colocar pessoas ali. Então, todas as pessoas que vão para aquele lugar têm que aceitar a viver sob as regras de Deus. Então, há necessidade que nós venhamos a permitir que essas regras venham nos moldar. Porque, irmão, se todos aceitam as regras de Deus e um não aceita, esse que não quer aceitar, Deus não vai levar ele para lá. Porque Deus não quer que uma pessoa que é contrária contamine os outros. É isso, irmãos. É desse jeito. E o momento de se corrigir é agora, porque temos vida.
A palavra de Deus fala, ao homem é dado o direito de viver apenas uma vez, e segue-se o juízo após a morte. Após a morte, acabou, irmãos. Aí você vai prestar conta para Deus. A correção é em vida. A correção que nós precisamos permitir é em vida. Não depois que morremos. Como é que você vai voltar? Ninguém volta, irmãos. Ninguém volta. Só Jesus que volta, irmãos. Só Jesus que voltou dos mortos. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer as pessoas que todas as semanas estão juntamente conosco, nos permitindo, nos autorizando a entrar nas vossas casas com simplicidade e trazer um pouco do amor de Deus a todos vocês. E com simplicidade, se alguma forma a gente fala coisas, irmãos, e muitas das vezes a própria palavra de Deus, ela pode trazer alguma mágoa a alguma pessoa. E se isso aconteceu, me perdoe. Aqueles que estão me ouvindo e eu falei alguma palavra que trouxe tristeza, trouxe dor, trouxe tristeza aos vossos corações, me perdoe, porque eu sou um ser humano, estou sujeito a erros, como vocês que estão aí do outro lado. E na maioria das vezes, irmãos, quem está na frente do trabalho são os que mais erram, porque são os que mais fazem. Aqueles que falam pouco, aqueles que fazem pouco, erram pouco. Aqueles que fazem muito, às vezes acabam errando mais. Então, os irmãos, me perdoem se de alguma maneira, algum dia, eu falei alguma palavra que trouxe alguma tristeza ao coração de vocês. Eu quero agradecer a todos que estão todas as semanas consecutivas com a gente. A nossa irmã Lia, que operou, contou um milagre que aconteceu na vida dela, que Deus trouxe uma coisa maravilhosa, uma bênção na vida dela. Quero agradecer aos Vada, a nossa irmã Cristina, ao nosso irmão Augusto. Quero agradecer a todos vocês, que eu não consigo, às vezes, muitas das vezes, lembrar do nome de todos vocês. Mas Deus conhece cada um de vocês. Eu peço a Deus para Deus, através do seu Santo Espírito, visitar todos vocês nas vossas casas, abençoando os seus lares, abençoando os seus filhos, abençoando os seus esposos e as suas esposas, seus pais, até os seus animais domésticos. Eu peço a Deus para que Deus venha abençoar. Deus abençoe a todos vocês. Que o grande amor de Deus esteja todos os dias com todos vocês. E que nenhum mal suceda a nenhum de vocês. E que nenhum mal ou catástrofe chegue às vossas tendas. E que os vossos celeiros estejam em abundância. E as portas de emprego sejam abertas para todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. É de coração que eu falo essas palavras, e com sinceridade. Porque a própria Bíblia fala que da nossa boca só pode sair, e só deve sair, palavras de bênção a todos vocês. Nós não estamos aqui para maldizer nenhum de vocês. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas não entendem. A palavra, irmãos, dita na hora errada, ela levanta o furor da pessoa. E uma palavra, ela pode derrubar uma pessoa, como pode também levantar uma pessoa. Então me perdoe aqueles que estão me ouvindo, se eu de alguma forma pronunciei alguma palavra que veio a magoar você, a magoar qualquer um de vocês. Me perdoe em nome de Jesus. Irmãos, vamos dar início ao nosso culto da semana. É um culto abençoado. Eu peço para os irmãos deixarem os seus problemas de lado momentaneamente. Peço oração pela minha prima, que está com enfermidade. Peço oração para o seu José, que é o meu vizinho, que está hospitalizado. Aqueles que podem, orem pelo seu José. Aqueles que podem, orem pela esposa do meu amigo, do meu irmão Henrique. Aqueles que podem, orem pela esposa do nosso irmão Júnior. Aqueles que podem, orem pelo irmão do nosso irmão Júnior. Irmãos, as doenças estão muito mais, com uma intensidade muito maior nos dias atuais. E a necessidade que nós venhamos a dobrar os nossos joelhos e pedir para que Deus incline os seus ouvidos às nossas súplicas e venha sarar as feridas, sarar as enfermidades dessas pessoas. A própria palavra de Deus fala, orai uns pelos outros. E se vós estáis doentes, chame os presbíteros da igreja, que eles orarão sobre vós, derramando azeite, e se houver pecado, se lhe é perdoado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, se nós estamos respirando, é porque Deus e a sua misericórdia atingiu a todos nós. Basta, irmãos, a vontade de Deus e todos nós paramos de respirar. Deus é o autor
da vida. Deus é o autor de todas as coisas. Mesmo que você não fosse crente, mesmo que você não fosse cristão, você deveria agradecer a Deus todos os dias, pelo nascer, pelo acordar, por você ir dormir de noite e por você levantar de madrugada para ir poder trabalhar. Tudo isso já é o suficiente para você acordar agradecendo a Deus, irmãos. Mesmo que você não fosse um cristão. Mesmo que você não fosse um cristão. Acordou de manhã, Senhor, muito obrigado por o Senhor me permitir abrir os olhos e ver a luz do dia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor já fez por mim, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela minha ignorância no passado. E mesmo na minha ignorância, o Senhor me guardava e me protegia. Obrigado, Senhor, porque quando eu não te conhecia, o Senhor já me conhecia desde o ventre da minha mãe. E o Senhor já me guardava. E o Senhor já me protegia. Muito obrigado, Senhor, por não levar em consideração as minhas fraquezas, as minhas intolerâncias, e ter me guardado, e ter se aproximado de mim, e ter me despertado para o teu Evangelho. Eu somente agradeço, Senhor. Eu somente te agradeço, Senhor. Senhor, se eu passasse os restos dos meus dias de joelho, com o rosto no chão, agradecendo a Ti, não pagaria todas as coisas que o Senhor fez por mim. Porque até nos dias de hoje, o Senhor tem me guardado e tem me sustentado de todas as coisas. E não tem permitido que o diabo venha cirandar na minha vida como trigo na eira. É verdade. Porque, irmãos, se Deus permitisse, o diabo pegaria cada um de nós, esmagaria, não moinha, como se moe trigo. E depois sabe que a eira, irmãos, quando ele joga na peneira, joga para o alto, o trigo sobe e desce, e aqueles filetinhos, é a eira, ela vai embora no vento. Nós temos que agradecer todos os dias a este Deus maravilhoso que tem nos mantido em pé, tem nos sustentados em pé. Agradeça a Deus pelos seus filhos, pelo seu lar, agradeça a Deus pelo seu trabalho. Não murmure pelo valor que você ganha, mas agradeça a Deus pelo seu soldo. Aleluia, glória a Deus. Agradeça todos os dias quando seu esposo sair de casa para trabalhar e retornar à noite para ficar com você e com seus filhos. Agradeça a Deus quando seus filhos saírem de manhã para trabalhar e retornarem à noite dos seus trabalhos. Agradeça a Deus, porque todas essas coisas provêm dele. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, todas as semanas eu falo, não confie 100% no que as pessoas falam. Sempre que você ouvir um sermão, uma pregação, sempre com atenção, ouça, anote e depois verifique. Faça como os bereanos na cidade de Bereia, que quando Paulo e Silas pregavam, eles ouviam atentamente, depois eles iam nas Escrituras para confirmar se aquilo que aqueles homens de Deus falavam era verdade. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Irmãos, façam como os bereanos. Ouçam com atenção e verifiquem se aquele pregador, se aquele que vos fala com a verdade, porque nada podemos com a verdade. Aleluia! A própria palavra de Deus fala que a verdade vem a nos libertar. Exercereis a verdade de vossa vida e ela te liberta. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, esta noite, a palavra inicial, ela fica no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o qual João escreveu no seu capítulo 14, do versículo 1 e 6 inicialmente. E lá fala assim, irmãos queridos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Irmãos, Jesus estava falando essas palavras para todos aqueles que estavam ao seu lado, os apóstolos e os demais que estavam ali para ouvir.
Jesus, ele falava, ele acalmava as pessoas, porque ele exercia sua liderança enquanto estava no meio das pessoas. Jesus, próprio Deus, encarnado num corpo de um homem mortal. Irmãos, quantas e quantas vezes a gente para pensar, muitas das vezes as pessoas têm uma promoçãozinha na vida, faz uma faculdadezinha, ou tem um carguinho a mais no serviço, já começa a maltratar outras pessoas, já começa a fazer coisas assim que não fazia anteriormente, já começa a subir para a cabeça. Agora você imagina, a Bíblia fala, irmãos, que ele sendo Deus, ele se esvaziou, aleluia. Ele sendo Deus, ele se esvazia e nasce no ventre de Maria, no ventre humano. Só dele fazer isso, irmãos, ele já está demonstrando a simplicidade. Ele não usurpou a função, o poder do Pai, mas se esvaziou, nascendo num corpo humano, para nos dar exemplo, porque as palavras convencem, mas o exemplo que arrasta. Aleluia, glória a Deus. Jesus deu exemplo em tudo que ele fez, ele sempre deu exemplo. Ele falava, mas ele vivia. É isso que falta para muitos, viver aquilo que fala, viver aquilo que prega. Aleluia. Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou-nos preparar lugar. Irmãos, Jesus falava para os seus apóstolos, não se preocupe, porque a casa do meu pai existe muitas moradias. Eu vou lá para preparar lugar para todos vocês. Lá não precisa se preocupar, porque lá tem muita morada, irmãos. Lá tem muita morada. Lá, irmãos, ninguém vai ficar de fora. Só vai ficar de fora as pessoas que não querem se moldar a este evangelho, as pessoas que não querem se permitir ser lapidadas por este evangelho. E quando eu for, eu vou preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é importante nós entendermos, irmãos. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Jesus não vai vir buscar parede. Jesus vai vir buscar a gente, irmãos. Porque nós somos a igreja de Jesus. Glória a Deus. Nós somos a verdadeira igreja de Cristo. Jesus não vai vir aqui buscar parede ou bancos. Eu vejo muitos pastores e líderes se preocupando mais com o tabernáculo do que com as próprias pessoas. Vive lambendo a igreja, vive pondo piso novo na igreja, cortina nova na igreja, e os fiéis passando necessidade. Que amor é esse, irmãos? Amor por templo. No Velho Testamento, irmãos, o templo era a morada de Deus. Hoje, a morada de Deus somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a moradia perfeita do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Nós somos a moradia de Deus, irmãos. Por isso nós temos que permanecer limpo. A nossa casa interna tem que estar sempre limpa, para que o Espírito Santo possa coabitar conosco. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Preste atenção. Jesus fala que ele vai e retornará para buscar a sua igreja. E onde ele estiver, ele quer que nós estejamos com ele, irmãos. Preste atenção nessa palavra. Preste bastante atenção nesta palavra. Aonde ele estiver, ele quer que nós estejamos juntamente com ele. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Irmãos, eles estavam com Cristo, estavam sendo discipulados pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus encarnado, em carne e osso. E mesmo assim, muitas coisas que Jesus falava, muitas coisas que Jesus ensinava, não penetravam no coração desses homens, por causa muitas das vezes da incredulidade. Muitas das vezes, irmãos, os judeus estavam aguardando um rei chegar com um grande exército
para libertar o povo das mãos de Roma. E Jesus chega de uma forma simples, mas para libertar de nós mesmos, do pecado que habitava em nós, para nos libertar da aparência do mal. Aí, irmãos, aí Jesus diz assim no versículo 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, Derek, aleluia, eu sou o Derek, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus, Yeshua HaMashiach, ele estava no meio dos homens, estava falando com seus apóstolos que ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos achar o caminho sem Jesus. Muitas das vezes nós estamos dispersos neste mundo. Muitas das vezes nós queremos ocupar o lugar de Jesus no nosso interior, com profissões, com dinheiro, com a luxúria, com esportes radicais. Mas sempre vai ter um vazio, irmãos. Você sabe por que vai ter um vazio? Porque lá, irmãos, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus pegou o barro, formou o barro com as suas próprias mãos, Jesus pegou o barro, formou o homem com as suas próprias mãos. E o homem era um boneco de barro. E é isso que nós representamos, barro. Nós não somos nada, nós somos insignificantes diante da grandeza de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos, nos colocar nos nossos devidos lugares. E Jesus pega, meu irmão, o barro e forma o homem. E o homem era um barro. E aí ele sopra o fôlego de vida no seu nariz. E a partir deste momento, o homem se torna ser vivente. Emmanuel, Deus dentro de nós. Quando Jesus sopra a vida dentro do homem, e o homem se torna ser vivente. As nossas células, elas reconhecem Deus, porque elas morrem milhões por segundo e nascem milhões por segundo. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós éramos para viver eternamente. Nós não fomos feitos para envelhecer e para morrer. Nós fomos feitos à imagem de Jesus, à imagem de Deus. Nós não fomos feitos para morrer. Por isso que a morte nos intimida tanto. Por isso que a morte nos perturba tanto. Porque nós não fomos feitos para morrer, meu irmão, minha irmã querida. Quando Jesus sopra o fôlego de vida, e nós nos tornamos seres viventes. Dentro do homem existe o fôlego de Deus. Aleluia. E é por isso, irmãos, que há necessidade de nós buscarmos a presença do Criador. E quando o homem cai, quando Deus fala para o homem: olha, de todas as árvores do jardim se alimenteis, mas daquela que está no meio não se alimenteis, porque o dia que vós alimentasse dessa árvore, morrereis. E o homem não entendeu, o homem não compreendeu. E quando o homem come daquela árvore juntamente com a sua esposa, ele não entendeu que a morte era a ausência de Deus em suas vidas. Aleluia. O homem, irmãos, ele tinha a presença de Deus todos os dias da sua vida. O Adão perfeito, ele cai. E a partir daquele momento, a escuridão toma conta do homem, porque a ausência de Deus é a luz da vida do homem. A ausência de Deus é tudo trevas. E naquele momento o homem passa a entender que ele não ia morrer simplesmente, mas somente a ausência de Deus já era a morte. Porque nós somos feitos para viver com a comunhão de Deus. Porque o sopro do divino permanecia dentro de nós.
Mas naquele momento, o homem não compreendeu. Ele não compreendeu, irmãos. O Adão perfeito cai. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E a ausência de Deus na vida de Adão e Eva se torna trevas. Trevas na vida daquele homem, daquela mulher. E muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos. Nós procuramos caminhos que não levam ao Pai. Nós procuramos às vezes fazer os nossos próprios caminhos, viver segundo o nosso próprio entendimento. Muitas das vezes você toma uma cerveja aqui, toma uma cerveja ali, sai com os amigos. Naquele momento você está feliz, mas essa felicidade é momentânea. É muito momentânea. Mas no outro dia você acorda vazio. Por que você acorda vazio? Porque Deus, quando Ele está ausente do ser humano, o ser humano se torna vazio. Nós nos tornamos vazio, porque a única coisa que pode preencher esse vazio em nós é a presença de Jesus nas nossas vidas. Nada mais, irmãos. Eu vejo homens que saltam de paraquedas, soltam de big jump, voam de avião, andam nas melhores hotéis, comem das melhores comidas, eles tomam os melhores vinhos, mas o dia inicia e o vazio continua, porque nós somos feitos à imagem do Criador. E quando Jesus, Emmanuel, sopra o vento de vida, o sopro de vida, ele se projeta dentro do homem. E toda aquela massa de barro, as células começam a nascer. E a vida, e o boneco de barro se torna um ser vivente. O Pinóquio de madeira vira homem, vira jovem, vira homem, vira um ser humano. Irmãos, quem somos nós sem o sopro de Jesus, sem o sopro de vida de Deus em nosso interior? Nós somos apenas um boneco de barro. É isso que nós precisamos reconhecer, que nós não somos nada. Nós não somos nada. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos tomar os nossos próprios caminhos. Nós achamos que a nossa vida está nas nossas mãos, que nós podemos fazer com ela o que quiser. Nós achamos que nós podemos seguir adiante com os nossos caminhos, com os nossos desejos, com as nossas vontades. Mas nada se compara ao amor de Jesus Cristo em nossas vidas. Quando eu estava na minha ignorância, eu também vivia achando que eu estava feliz momentaneamente, mas no outro dia eu acordava vazio de novo. E não importa, irmãos, se você é pobre ou se você é rico, não importa se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro, se você tem profissão boa ou se você não tem profissão boa, porque o que vai te preencher não é isso, irmãos, mas sim o Espírito Santo de Deus coabitando com o ser humano novamente. Quando Jesus vai, Ele fala: olha, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, porque Jesus também consolava. O Espírito Santo da verdade, que viverá no meio de vós e vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho dito. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E Jesus virá buscar o seu povo, virá buscar a sua igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 8. Aleluia, aleluia, glória a Deus. É isso que esse Deus maravilhoso Ele faz com a gente, irmãos. Ele consegue tornar você a pessoa mais feliz, porque Ele vive no seu interior. Ele fala, Ele coabita com você. Aleluia. Novos céus e nova terra.
e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se passaram, e o mar já não existe. Versículo 2, irmãos. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada pelo seu marido. Vocês lembram que eu falei para vocês? Prestarem atenção, que Jesus fala assim, ó: eu vou ir ao Pai, mas eu vou vir buscar vocês. E aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam junto comigo. Aqui Jesus, irmãos, ele está descendo para a nova Jerusalém, para a nova cidade, e nós estaremos com ele novamente. Nós vamos passar um lapso de momento junto com Jesus lá em cima, e depois nós vamos descer para a terra novamente, porque a terra ela foi construída para nós vivermos. O céu é para Deus e para os seus anjos e para os 144 mil das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. Nós não vamos viver eternamente no céu, nós vamos passar um pequeno lapso de tempo lá, e depois nós desceremos na nova cidade, a cidade santa, juntamente com Cristo. Lá no versículo 3, e eu vi uma grande voz do céu, que dizia: eis que aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Jesus, o tabernáculo de Deus, estará aqui comigo e com você, meu irmão. Você acha que não vale a pena? Você acha que não vale a pena permitir que o Evangelho te molde? Você acha que não vale a pena você abrir mão do pecado? Você acha que não vale a pena você deixar as coisas do passado, mortificar o seu corpo e vivificar um novo corpo com Cristo? Lá no versículo 4 fala assim: Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ninguém mais vai estar chorando, vai estar triste, preocupado com o seu filho, preocupado com a sua filha. Isso vai ser coisas passadas. Nós vamos habitar com o próprio Cristo. Ele andará no meio de nós. A palavra de Deus fala que não haverá mais trevas, porque ele clareará a cidade com a sua luz. Aleluia, glória a Deus. Isso é o que espera eu e você. Lá no 5, irmãos: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essas são palavras fiéis. E eu e você estaremos lá com Jesus na nova cidade, na cidade santa. E lá não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas. E o próprio tabernáculo de Deus, que é Jesus Cristo, coabitará em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Eu não vejo a hora, irmãos. Lá no 6, e disse-me: mas está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Porque Jesus, irmãos, ele é a fonte da água da vida. Aleluia. Porque lá no Éden, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, ele faz o homem e se projeta dentro do homem. Aleluia. E aquela massa de barro se faz ser vivente. A terra começa a dissolver, virar célula, e o homem se torna um ser vivente, e o Espírito de Deus está dentro do homem. Emmanuel, Deus dentro de nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E isso, irmãos, isso é o que Deus faz para a gente. E muitas das vezes nós não compreendemos as coisas de Deus. Jesus estava na terra, morreu, o seu sangue foi o sangue remidor, remiu eu, meus pecados e os seus.
E por causa deste sacrifício, hoje somos co-herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros de Deus, o Filho de Deus. E Jesus disse: aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam junto comigo. Um dia eu retornarei para vos buscar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Ele vai nos resgatar e depois Ele vai nos trazer novamente na cidade santa. Mas quantos tímidos? Lá no 8, irmãos. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, muitas das vezes as pessoas, muitos teólogos, eles fazem, existe uma grande discussão, o que vai acontecer com a pessoa, se a pessoa, Deus vai destruir a pessoa, ou se Deus vai lançar a pessoa no inferno junto com o diabo e seus anjos. Irmãos, a Bíblia fala que todas as pessoas irão ressuscitar. Algumas para ir para a vida eterna, outros para o fogo eterno. A palavra de Deus fala no Evangelho. E eu falo para você, irmãos, por que Deus vai ressuscitar uma pessoa que já está morta para a pessoa acordar e ele matar a pessoa de novo? Não tem sentido. Não tem sentido. Muitas pessoas falam assim: irmão, mas se Deus pegar e a pessoa e lançar lá no inferno, para a pessoa ficar atormentada o resto da vida, Deus é injusto. Irmão, Deus não é injusto, sabe por quê? Porque Deus, Ele é o Criador da vida, Ele é o autor da vida. Se Deus pegasse todas as pessoas e lançasse no inferno, mesmo assim Ele continuaria sendo Deus, continuaria sendo bom e continuaria sendo justo. Porque nós somos barro, irmãos. O nosso corpo, ele só deseja o mal. Se você ligar hoje a TV, você vai ver como que nós, seres humanos, somos perversos. Quando nós achamos que nós não conseguimos ver coisas piores, aí você liga a TV e você vê um caso pior do que o outro. Eu nem estou mais assistindo TV, irmãos, para mim não ficar perturbado com tanta maldade que o ser humano é capaz de fazer. O corpo da gente, ele nasce do pecado, vive no pecado, e ele quer estar no pecado, ele quer participar do pecado, ele quer praticar o pecado. Mas Deus, com a sua rica misericórdia, nos resgata do pecado, Ele arranca a gente do pecado, Ele nos purifica com seu sangue carmesim, e Ele nos mostra o caminho. Barak, sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, além de te resgatar, Ele fala: meu filho, eu sou o seu caminho, eu sou a luz para a sua vida. É só você me seguir, que você tem uma passagem já comprada para ir morar comigo no céu e depois morar na terra, na cidade santa. É isso que Deus quer para mim e para você, meu irmão. É isso que eu falo para você que está aí do outro lado. Existe tempo de arrependimento. Hoje é o tempo de arrependimento, porque Jesus está falando ao seu coração. Ele está falando esta noite no seu coração. Eu não sei qual o pecado, o que te fez desistir, ou o que fez você sair da presença do Altíssimo. Mas não importa. O importante é que esta noite existe reconciliação para você. Existe reconciliação. Existe também aqueles que desejam entregar os seus caminhos ao Senhor. Esta noite o Espírito Santo de Deus, ele fala aos seus corações, ele fala ao meu coração. Se você deseja fazer hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer coabitar dentro de você, ele quer limpar o seu templo, ele quer limpar o seu templo, ele quer limpar o seu ser, ele quer fazer hoje morada no seu coração. E eu falo para você esta noite: você deseja renunciar a este mundo?
Você deseja renunciar ao pecado? Você deseja renunciar a amigos que te levam a fazer coisas que no outro dia você vai se arrepender? Acorda vazio no outro dia, acorda sem uma arruela de dinheiro no bolso. Muitas das vezes, irmãos, existem pessoas que são casadas, que vão para essas certas baladas, gastam dinheiro, às vezes o filho pede um litro de leite, às vezes o filho quer comer uma pizza, às vezes o camarada está tão viciado que ele prefere gastar o dinheiro dele com o vício dele do que levar uma comida saudável para ele, fazer um gosto do filho, fazer um gosto da esposa. Isso, irmãos, isso são coisas que nos prendem ao pecado. E muitas das vezes, irmãos, nós não compreendemos. Na hora é tudo maravilha. Você vai lá, você se diverte, você bebe, você faz uso das coisas erradas. Mas aí no outro dia, quando você acorda, que você olha para o seu filho, vem um arrependimento, porque você está preso, porque o seu corpo está preso ao pecado. Mas esta noite, eu quero falar para você que o Espírito Santo, o Deus que liberta, está presente. Eu quero falar para você que o Espírito Santo, aquele que convence o homem, porque eu não tenho o poder de te convencer, eu não posso te convencer, mas o Espírito Santo de Deus, ele convence o ser humano dos seus pecados e dos seus caminhos errados. E ele pode te convencer esta noite, ele pode te limpar esta noite, ele pode fazer morada dentro de você esta noite. Eu quero falar para você que está me ouvindo aí do outro lado. Muitas das vezes, irmão, você fala assim, mas para mim não tem mais jeito. E eu falo para você, só não tem mais jeito para o diabo e os seus anjos. Mas enquanto há vida no teu corpo, homem ou mulher de Deus, há esperança. Porque o Deus que nós servimos, a este Jesus Cristo, ele não gosta do pecado. Ele detesta o pecado, mas ele ama o pecador. Esta noite ele vem falar para você, pecador, que ele te aceita. Que ele te aceita. Venha para Jesus da forma que você estiver, porque posteriormente ele vai te limpar. Mas irmão, eu estou fazendo coisas erradas, eu não posso aceitar Jesus. Pode aceitar Jesus. Aceite a Jesus esta noite, porque esta noite pertence a mim e para você, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Você não sabe se você amanhã você vai acordar. Você não sabe se você vai acordar e abrir os olhos amanhã. Você não sabe, porque o dia de amanhã não pertence nem a mim nem a você. Mas o dia de hoje, ele pertence a nós porque nós estamos vivos. E o Espírito de Deus, ele fala para você que você é merecedor desta graça. Glória a Deus. Amém. Que você é merecedor dessa graça. Que Ele deseja você, Ele almeja você, Ele te ama, Ele entregou a vida por você. Ele tem um amor muito grande por você. E Ele quer que você aceite novamente a viver juntamente com Ele. E Ele vai esquecer das coisas passadas, porque o que passou, passou. Ele colocará essas coisas no mar do esquecimento. E esta noite, Ele quer fazer um novo pacto com você. E você que nunca aceitou Jesus, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele está falando com você esta noite, meu irmão. Não se preocupe com essa voz que está falando ao seu ouvido, que hoje não é o dia, porque hoje você tem uma festa, porque hoje você tem uma balada, porque hoje os seus amigos irão te vir te buscar para levar você para uma balada. Não, irmãos, não é amanhã, é hoje, porque se você está me ouvindo, é hoje. Ele quer te fazer um novo pacto com você esta noite. Não deixe de ouvir atentamente quando o Espírito fala. Quando o Espírito de Deus fala, permita que o seu coração se abra, porque Deus, Ele não é igual ao diabo. Ele só vai entrar se você permitir. E esta noite Ele deseja te resgatar novamente. Ele deseja curar as suas feridas. Não importa o que você fez ontem, irmão e irmã.
O importante é que hoje Ele está te dando essa oportunidade. Eu quero orar por você, meu irmão, e por você, minha irmã, essa noite. Peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu não peço por mim, Senhor, mas eu peço por eles que estão se sentindo mal, Senhor, que estão com seus corações quebrantados esta noite. E o inimigo, Senhor, tem soado nos seus ouvidos que eles não são merecedores da Tua graça, mas a Tua graça, Senhor, alcança todos eles esta noite. Ó Senhor Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Basta o Teu querer e eles se renderão, porque a Tua graça é irresistível, ó Deus. A Tua graça, Senhor, é irresistível. Quem pode resistir à Sua vontade? Eles estão do outro lado, Senhor, mas o Teu Espírito Santo está lá com eles esta noite. Está falando aos vossos ouvidos que hoje é o dia do reencontro. Hoje é o dia do reencontro. Hoje é o dia que eles se renderão ao Teu Espírito Santo. Ó Senhor, perdoa os pecados deles, ó Senhor. Faz um novo pacto com todos eles, ó Senhor. Faz morada nos seus corações novamente, Senhor. Que todo o mal saia em nome de Jesus. Que toda obra de macumbaria saia em nome de Jesus. Que toda seta contrária saia em nome de Jesus. Que todo espírito de contenda que caia por terra em nome de Jesus. Que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Que todo espírito de contenda, que todo espírito de enfermidade caia e parta por terra em nome de Jesus. Que parta em retirada em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigada. Amém, Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa viver novamente no interior de cada um deles. Aleluia. E que os seus pecados sejam perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha uma semana abençoada, Aleluia. meus irmãos. Essa semana que vem agora eu completo 54 anos de idade. Os irmãos orem por mim, orem pela minha família. Porque da mesma forma que eu oro pelos irmãos, os irmãos orem por mim, pela minha família. Orem pelos meus filhos. Orem pelas pessoas que eu pedi oração, o seu José, pela minha prima Catarina, pela esposa do Henrique, pela esposa do Júnior, pelos enfermos, para que essas enfermidades caiam por terra, irmãos, em nome de Jesus. É essa a batalha que os santos do Senhor têm que fazer. Nós temos que traçar uma batalha, começar uma batalha espiritual para que as enfermidades caiam por terra, para que toda espiritualidade negativa caia por terra na vida de nossos irmãos. É isso que nós temos que fazer, nos tornando dependentes de Cristo, não dependentes de ministério nem de igreja, porque nós somos a igreja de Cristo. Sermos dependentes de Cristo e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana cheia de bênçãos. Que Deus abençoe a todos vocês, seus filhos, as suas casas. Que os trabalhos de vocês sejam abençoados em nome de Jesus. E até domingo que vem, às 18 horas, irmãos, levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Até domingo que vem.